Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pessoal, hoje a gente está chegando aí a nossa terceira aula, né, do treinamento fibra óptica, um treinamento aí totalmente online que eu estou trazendo aqui para o nosso canal. E hoje, pessoal, a gente vai falar sobre fibra, né, naturalmente, só que tratando os tipos, né, de cabos aí de fibras ópticas que a gente pode encontrar, tá? Hoje, basicamente, a gente vai falar sobre as fibras do tipo multimodo e as fibras do tipo monomodo, tá? Então, nesse vídeo, né, o terceiro vídeo, a nossa terceira aula, a gente vai falar sobre as diferenças aí das fibras ópticas, tá? Até porque, diferentemente aí do que muitas pessoas acham, a fibra, né, óptica em si, o filamento ali por onde a luz trafega, né, os dados trafegam, elas não são todas iguais. Então, a gente vai analisar aí esses dois tipos que a gente tem, tá bom? Só que antes de iniciar aqui no treinamento, né, antes de iniciar na nossa aula, no caso, eu peço que você já se inscreva aqui no canal, curte e compartilhe esse vídeo para que semanalmente a gente continue trazendo conteúdos como esse, tá bom? Chama a vinheta. Pronto, pessoal, como eu informei, no vídeo de hoje a gente vai ver aí, né, vai estudar na verdade sobre os tipos de fibra óptica. Vamos analisar as diferenças entre as fibras multimodo e as fibras do tipo monomodo, tá bom? Vamos já para o nosso conteúdo. Galera, vejam só, seguindo aqui com o nosso treinamento, né, de fibra óptica que eu venho trazendo aqui no canal, hoje, né, a gente vai continuar analisando aí, ó, como que funciona a rede óptica e nessa aula específica, né, nesse vídeo de hoje, a gente vai analisar os tipos de fibra aí, ó, monomodo, tá, e multimodo, tá certo? Então vejam só, como está descrito aí para vocês, ó, um cabo de fibra óptica é um meio de transmissão aí utilizado, né, para a transmissão dos dados e utiliza, pessoal, filamentos de vidro ou plástico aí extremamente finos, né? Para quem nunca viu uma fibra óptica decapada, ela é mais ou menos ali da espessura de um fio de cabelo, o filamento, né? Sendo que o núcleo dessa fibra por onde os sinais passam, ele é cerca aí, dependendo do tipo da fibra óptica, né? Na casa aí do micrômetro ou do micro, né? Não, quando a gente fala de unidade de medida. Então é algo aí bem microscópico mesmo. Então vejam aí que, ó, esse tipo, né, de condutor, esse meio de conexão é chamado de fibra óptica atualmente e ela transmite sinais de luz, tá? A fibra óptica, eu até já citei, né, aqui no treinamento, ela é um tipo de conexão, um meio de conexão dielétrico, que ele não conduz eletricidade, justamente porque ela é composta aí basicamente por vidro e o tipo de sinal que passa ali é luz, tá? São pulsos luminosos que saem lá da OLT e vão até a casa do cliente, né, para a ONU ou ONT, e voltam também da UNT e da ONU do cliente lá para a OLT, tá? Então, pessoal, essas fibras ópticas são encapsuladas aí com revestimento protetor que garante a integridade do cabo. Tanto é que quando a gente vai montar aqueles conectores de fibra óptica, né, o Fast Connector, conector de campo, um dos passos para você realizar a montagem é remover o acrilato da fibra óptica ali com um alicate removedor de acrilato. Justamente aquilo que é uma proteção para a fibra, mas que é necessário que seja retirado ali para a montagem do conector ou até para um processo de fusão, tá? E como eu já citei, né, no vídeo de hoje aqui a gente vai falar sobre as fibras do tipo monomodo, que é a single mode, tá? Ou a multimodo, que é a multimode aqui, tá? Lembrando que para você identificar o tipo de fibra no cabo, pessoal, você vai encontrar siglas. Por exemplo, a monomodo, você vai encontrar SM lá no cabo geralmente, e a multimodo você vai encontrar MM, né? São siglas aí que identificam o tipo de fibra óptica que tem dentro daquele cabo, tá? Mas vamos lá. Tratando aqui de fibra em si, pessoal. Vamos analisar aqui a fibra multimodo. Vejam só, tem até algumas imagens aqui que ilustram um pouco aí, imagens que eu peguei na internet, né? Que ilustram um pouco desse tipo de fibra. Quando eu falo de fibra multimodo, pessoal, ela tem aí o núcleo mais largo, entre aspas. Ou seja, o núcleo ali que é onde os sinais passam, ele tem um diâmetro maior, sendo possível aí, geralmente, ter núcleo aí os núcleos, né, possíveis de 50 microns ou 62,5 microns, ou micrômetro, tá? Que mesmo assim é algo microscópico, mas em comparação com a monomodo que a gente vai ver, é um núcleo muito mais largo. E o que acontece, pessoal? Como o núcleo é mais largo, a gente tem um sinal injetado aqui no interior da fibra, e naturalmente, por conta da reflexão total, esse sinal vai percorrendo o cabo.
Só que como o núcleo ele tem um diâmetro maior, é natural que esse sinal ele se disperse mais e ele não consiga chegar, digamos assim, tão distante quanto uma fibra monomodo, tá? Inclusive, isso faz com que a fibra multimodo não seja indicada para lançamentos externos, né? Por exemplo, vou lançar um link aí de uma cidade para outra, né, de 18 quilômetros aí, e eu vou usar a fibra multimodo. Essa não é a melhor decisão, por quê? Porque esse tipo de fibra ela dispersa mais o sinal, tá? Então vejam aqui, ó, outro ponto aqui é que eu vou ter diferentes modos, né, que podem se propagar ao longo do núcleo da fibra, ou seja, a luz em si ela pode se dividir em diferentes feixes, diferentes modos, né, como está descrito aí, que podem afetar diretamente o desempenho, né, relacionado ao alcance, né, e o próprio funcionamento da rede em si, tá? Ela é utilizada em aplicações de curtas distâncias, né, é muito mais comum você usar uma fibra multimodo ali quando você deseja conectar dois equipamentos que estão ali a centímetros ou metros um do outro, né, que você não vai ter uma atenuação tão grande de sinal. E as tecnologias relacionadas aí à transmissão são geralmente as tecnologias aí Fast Ethernet, que suportam aí no máximo até 100 megabits por segundo, e a Gigabit Ethernet, que são tecnologias aí que suportam na casa de até 1 gigabit por segundo, tá? Vocês podem ver aqui uma outra imagem que ilustra graficamente esse tipo de fibra multimodo. Vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho aqui o diâmetro da casca, tá? Aqui o diâmetro ou melhor, do cabo em si, né? Que é cerca de 250 microns. Eu tenho aqui o diâmetro da casca que envolve o núcleo, que é cerca de 125 microns, tá? E eu tenho um núcleo em si aqui, que é esse círculo branco, ó, que nesse caso aqui é de 62,5 microns, né? A gente viu aqui que tem a possibilidade de termos esse diâmetro aí do núcleo, tá certo? Então vejam que aqui a gente tem um revestimento, né? E temos a casca aqui que fica em torno aí do núcleo da fibra óptica. Tá bom, pessoal? Esse é o tipo de fibra aí multimodo, tá? Quando a gente vai para mono, galera, para monomodo, a gente já tem um cenário um pouco diferente. Também é uma fibra óptica, né? Esse filamento também vai estar ali dentro de um cabo óptico, protegido ali pela casca, enfim, o acrilato, né? Pela capa externa ali de PVC e por aí vai, né? Só que o núcleo é um pouquinho diferente, ó. Vejam aí, monomodo. Primeiro ponto, pessoal, nós temos um menor diâmetro do núcleo. A gente tem cerca aí, ó, de 8 microns de diâmetro. Então vejam, se eu voltar aqui, ó, na multimodo a gente tem as possibilidades de ter um núcleo aí com 50 microns ou 62,5 microns. Quando a gente vai para monomodo, a gente tem um núcleo aí, ó, de 8 microns. Então é muito menor aí do que o núcleo da fibra multimodo, quando a gente está tratando da monomodo, tá? Nesse caso, a gente acaba tendo aí, ó, a propagação de luz em um único modo, né? Em tese seria em única direção, só que mesmo o núcleo sendo aí bem estreito, digamos assim, com um diâmetro muito menor, a luz ela continua fazendo a reflexão internamente. Só que quando o núcleo é muito estreito, digamos assim, ela não faz aí um zigue-zague, digamos assim, dentro do cabo tão intenso que faz com que disperse a luz. Então, naturalmente, a gente tem menor dispersão de luz aqui na fibra monomodo, tá? Como está aí entre parênteses, ó, menor dispersão dessa luz. Naturalmente, eu acabo tendo aí uma baixa atenuação, tá? Baixa atenuação de sinal, ou seja, a gente acaba tendo aí que o sinal ele consegue se propagar de forma mais eficaz pela fibra, chegando em locais mais distantes, né? Em comparação aí com a multimodo, e a gente acaba atendendo aí melhor num cenário de lançamento de cabo, por exemplo, que eu citei, aí quando eu preciso lançar aí 18 km de fibra, né, por exemplo, para conectar duas cidades, e quando eu utilizo aí a fibra monomodo, tá? A gente acaba tendo um ganho aí relacionado ao sinal em si. Lembrando que a potência de sinal ela é determinada pelo GBIC ali, pelo transceiver, pelo dispositivo que vai transmitir o sinal. Só que naturalmente se você tem uma fibra que dispersa menos esse sinal, isso ajuda também para que ele chegue mais distante, tá certo? Ela é ideal para aplicações aí de longas distâncias, tá? Como eu falei, a interconexão aí, por exemplo, entre cidades, né? E aqui a gente tem as tecnologias de transmissão, tá? Ela inclui aí, ó, a Gigabit Ethernet, né? Aí com capacidade aí de gigabit, 1 gigabit por segundo, a Gigabit Ethernet aqui de base 10 e a Gigabit Ethernet aqui de base 40, né? Chegando até a possibilidade aí, ó, de termos aí 100 gigabits aí por segundo, né? Então é uma fibra que também, né, é usada em aplicações aí de alta velocidade, né, de altas taxas aí de transferências, tá certo, pessoal? Então, galera, o que a gente traz até aqui? Que fibra óptica, né, a fibra aí que as operadoras utilizam, que os provedores utilizam, elas até parecem iguais no nosso dia a dia quando a gente está tratando.
Só que quando você vai analisar aí detalhadamente, a gente acaba tendo que o quê? Que o tipo de fibra, que o diâmetro da fibra, na verdade, que tem ali dentro do cabo, ela classifica essa fibra em dois tipos, nesse caso, multimodo, né, e monomodo. E aqui, a título comparativo, a gente tem uma simulação de um cabo, né, uma ilustração de um cabo, na verdade. Onde aí, ó, a casca, né, ou melhor, o revestimento aí externo, ó, é 250 microns, é igual a multimodo, ó. O revestimento externo 250 microns. A casca aqui, ó, ele 125 microns também, a casca que envolve o núcleo, né, ó, igual a multimodo. O que muda, galera, é o diâmetro do núcleo aqui, ó, esse círculozinho branco. Nesse caso aqui é de 8 a 10 microns na monomodo, só que quando eu volto lá para multimodo, lá era de 62,5 microns ou pode ser 50 microns também. Então vocês podem ver que entre esses dois cabos aí, a título aí comparativo, a maior diferença entre eles é o diâmetro do núcleo da fibra, que faz com que ela seja classificada de forma diferente, tá certo? Pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, já deixe nos comentários, que assim que possível a gente vai estar verificando, tá certo? Até a próxima!